Bora falar de futebol? Bora falar do amasso que o Palmeiras deu no Vasco da Gama, não tem outra palavra, realmente uma vitória acachapante, mais uma derrota muito dolorida para o torcedor do Vasco em relação à performance, né? Veio de um 6-1 para o Flamengo e o Palmeiras poderia ter sido até mais eficaz, grande atuação do Léo Jardim, venceu só por 2-0, mas foi pouco e já vou falar um pouco mais sobre isso. Maravilha? Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises sobre o clube nas minhas redes sociais. Já se inscreve no canal aqui embaixo, clica no sininho para não perder nenhum vídeo, são vídeos praticamente diários, live às sextas-feiras e, claro, também aproveita e deixa o seu like no vídeo que é bem importante. Ao final eu quero um comentário seu aqui embaixo em alto nível, maravilha? Bora para o assunto do vídeo então, olha só, foi um amasso do Palmeiras, é bem verdade, com o time criando muito mais do que nos últimos jogos. E em muitas ocasiões o Palmeiras não voltava tão bem depois que ficava um tempo sem jogar, uma sequência de dias só treinando e realmente o Palmeiras entrou num ritmo muito acima. O Palmeiras entrou numa imposição muito grande e o mais interessante é que muita coisa funcionou. Esse é o ponto para jogar bem. O Palmeiras controlou o adversário porque todas as rotas de ataque utilizadas funcionaram. Ah, mas Fragoso, o gol saiu só na jogada pelo lado com o Estevão? Calma, vou explicar. Para começar, foram 28 finalizações. É muita finalização com muita bola perigosa. Aliás, se for colocar num hall de bons jogos do Palmeiras ofensivamente, vou colocar esse jogo ao lado do jogo contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista, contra o Corinthians no Campeonato Paulista e também contra o Liverpool em Montevidéu. Especificamente o segundo tempo contra o Liverpool, para deixar claro. Mas esse jogo do Palmeiras teve um primeiro tempo muito bom contra o Vasco e um segundo tempo bastante interessante também, mas num ritmo um pouco mais baixo. E aí, a gente tem que falar sobre todas as rotas de ataque que funcionaram, né? Quando a gente fala em rotas de ataque, por exemplo, o Vasco é um time que precisa corrigir muito rapidamente esse problema, dá muito espaço na intermediária para trabalho de bola. E o Palmeiras tem bons chutadores, tanto que o Veiga arriscou em muitas ocasiões de fora da área. O Estevão também arriscou de fora da área, o Lázaro arriscou de fora da área, e bons chutadores exigem, com espaço, boas defesas. E foi o que aconteceu. O Léo Jardim precisou trabalhar nessas jogadas que foram de chute de média distância. Além disso, também funcionaram as jogadas pelo lado do campo, com o Marcos Rocha fazendo ultrapassagem, com o Piquerez fazendo ultrapassagem e também com o Estevão puxando a bola para o drible, e isso com frequência. Não à toa, o Estevão deu 2 passes para gol, e o Marcos Rocha também deu um passe para gol, o gol anulado do Zé Rafael. Ultrapassagem funcionando, mano a mano funcionando, são jogadas muito importantes para que o time consiga chegar à linha de fundo, consiga entrar na grande área, consiga se aproximar do gol. Então, tanto a intermediária com o meia, que era o Veiga, e eu falei isso alguns vídeos atrás, funcionou, quanto os lados do campo, com o Piquerez chegando por dentro para finalizar e colocar uma bola na rede, como cruzando bolas também, e o Estevão dando passes para gol, assim como o Marcos Rocha também dando passe para gol, que acabou sendo anulado, mas ele também participou de outras jogadas de ultrapassagem. Então veja só, chute de média distância, ultrapassagem, quebra de linha no mano a mano, é um Palmeiras que também estava tendo passes em profundidade e até a bola parada funcionando. Vamos lembrar que o Veiga, por exemplo, finalizou numa bola parada direta, quase colocando a bola no ângulo, num golaço que poderia ter feito também numa bola parada direta. Faltou um pouquinho da bola aérea funcionar na bola parada? Eu diria que sim, mas o Vasco também tem algumas peças que podem ajudar nesse sentido e no fim das contas o Palmeiras não conseguiu se destacar nesse ponto específico. Mas em todos os outros, rotas de ataque pelo lado ou por dentro, inclusive por dentro com passes de ruptura, né? O Veiga chegou a servir o Rony na cara do gol, o Rony chegou a servir o Veiga na cara do gol, também o Lázaro, jogadas que foram por dentro também funcionaram. Claro que isso tem uma colaboração do Vasco da Gama, porque a gente está falando do time que mais permite ao adversário finalizar em todo o campeonato brasileiro. Só que a média do Vasco não é de 28 finalizações sofridas, a média do Vasco está em torno de 15 finalizações sofridas, isso antes desse confronto. Então, o Palmeiras praticamente colocou o dobro de finalizações, né? Quando a gente olha para o jogo contra o Flamengo, que muita gente se impressionou e com razão, o Flamengo finalizou 30 vezes. Foi mais eficaz, colocou 6 bolas na rede, o Palmeiras colocou metade, uma não valeu por conta de uma falta no início da jogada. Mas em termos de eficácia, o Palmeiras meteu 3 bolas na rede, o Flamengo 6, 28 finalizações, 30 finalizações. Estamos falando de um time que permite demais ao adversário trabalhar a bola, principalmente na intermediária ofensiva, e não consegue travar e ganhar duelos. Então, o Palmeiras aproveitou.
Eu diria que se tivesse vencido de maneira burocrática, com poucas finalizações, com pouca criatividade, seria algo mais preocupante, porque diante de um adversário mais frágil como o Vasco, que tem apresentado dificuldades defensivas, não conseguiu ser tão criativo e se impor. Mas o Palmeiras foi exatamente o contrário. Se impôs, foi muito criativo, soube usar as rotas de ataque, mostrou a qualidade de drible do Estevão, mostrou a qualidade de passe do Piquerez, a qualidade de passe do Rocha, a qualidade de finalização e também de um Veiga muito mais participativo, saindo de trás das costas do volante, e isso naturalmente faz com que o time jogue melhor. Qualidade o Palmeiras tem. O Veiga, o Estevão brilhante driblando, mais um jogaço desse moleque. O Veiga, muito participativo, como eu disse, saindo das costas do volante, é um jogador que tende a gerar mais jogo para o Palmeiras e não ficar esperando ali a jogada. O Lázaro jogando por dentro e também tentando dribles, tentando combinar jogadas, é um cara muito importante que tende a crescer. Não sei se para titular com o Dudu chegando, tá? Eu diria que não sei não. Não é para ser titular com o Dudu chegando, o Dudu que não entrou, vou falar sobre isso já já, mas vai se desenvolvendo e vai aparecendo como uma opção para jogar por dentro também quando necessário for. O Marcos Rocha fez um bom jogo, não foi tão exigido defensivamente, mas ofensivamente soube ultrapassar na hora certa, soube dar passes pelo alto também, que geraram boas jogadas, não dá para negar. E o Piquerez, que certamente se abalou muito com a Copa América, afinal não foi convocado por uma birra do Bielsa, conseguiu superar com um gol e também chegando muito bem à linha de fundo, também cruzando bolas de maneira perigosa e fazendo boas jogadas com o Lázaro. Então, os jogadores conseguiram colocar aquilo que eles são capazes dentro de campo. E isso foi muito importante para o time vencer, continuar próximo da ponta e também ganhar em confiança, porque vem um jogo muito duro contra o Atlético Mineiro, que no Brasil talvez tenha sido o time, na minha concepção, que teve mais jogos de encantamento, com execução do plano muito bem feita, time que está jogando melhor futebol junto com o Botafogo, mas para mim, numa sequência muito maior no trabalho do Gabriel Milito, o trabalho do Felipão se encerrou mais cedo, e para mim é um desafio muito grande que o Palmeiras vai ter pela frente. Ah, Fragoso, e os 4 laterais em campo? Bom, é importante destacar o seguinte, né? Quando a gente fala em 4 laterais, a gente está falando em posição e não em função. A função do Caio não foi ser lateral, a função do Mike não foi ser lateral. Os dois entraram com funções de ponta abrindo o campo, né? Então, por exemplo, o Estevão era um ponta que pega a bola pela direita e puxa para a canhota, então ele vai para dentro. O Lázaro é um ponta que, quando estava jogando por fora, puxava a bola para dentro porque prefere usar a perna direita. Quando ele coloca Caio e Mike nas posições desses dois jogadores, o Mike na direita é destro, o Caio na esquerda, canhoto. Então eles vão dar muito mais profundidade e amplitude e vão fazer com que o Rocha, por exemplo, quando ultrapasse por dentro, né? Que vai ter espaço ali, esse ponta vai puxar a bola para o fundo e vai abrir um espaço por ali, e vale o mesmo ali pela esquerda. O Caio vai abrir um espaço justamente para o Piquerez apoiar por dentro, para gerar superioridade numérica pelos lados e melhorar a qualidade de passe. Perde drible, não tem dúvida nenhuma. Perde finalização, não tem dúvida nenhuma. A ideia é gerar superioridade numérica pelos lados para conseguir jogadas de linha de fundo, e o gol do Zé Rafael, inclusive, saiu assim. Então, para explicar a ideia dos 4 laterais colocados em campo, mas 2 com a função de lateral, 2 com função de ponta, com a perna boa para fora e não para dentro, invertendo completamente, na verdade, a função do ponta dentro do sistema. Deu para pegar? Espero que tenha dado, a explicação tenha ficado boa. Em relação ao Dudu, o Abel Ferreira disse na entrevista coletiva que ele não se sente confiante ainda. É curioso porque o Dudu já fez alguns jogos treino, mas treino é treino e jogo é jogo. Quem fala que treino é jogo e jogo é treino é só um discurso motivacional. Quando você vai treinar, o teu espírito é um. Quando você vai jogar, o ambiente é outro, o espírito acaba se contagiando, é um ambiente de muito mais estresse, muito mais desgaste, muito mais nervosismo. E o Dudu, experiente como foi, pediu para não jogar. A ver, fisicamente, algo que algumas coisas ainda talvez incomodem, mas nada que o tire, por exemplo, de um jogo treino. Mas é fato que o ambiente é muito diferente, a cobrança é muito diferente, então o Dudu pediu não jogar. Vamos ver quando que ele vai estar de fato à disposição ali para entrar, né? Ele foi entre os relacionados, mas pelo que se entende, quando o Abel ouvir do Dudu que ele está a fim de jogar, que ele está se sentindo bem, ele vai ser colocado em campo. Maravilha? Quero seu comentário aqui embaixo sobre o vídeo, sobre o jogo, pergunta, questionamento, o que quer que seja. Vou ficar muito contente. Comentários
sempre em alto nível, combinado? Deixa o seu like que é importante, não só o like, mas também deixa aqui o botão inscrever-se. Clica nele, tá? E ativa o sininho também que eu vou ficar muito contente. Maravilha? Bora falar de futebol.